E hoje é dia de você conhecer o Citroën Basalt 2026 na versão especial Dark Edition, que traz como principal novidade a cor cinza Sting compartilhada com a Jeep. E isso já mostra um spoiler, um pouco da sinergia entre as marcas Jeep e Peugeot Citroën no Brasil. Afinal, o Jeep Avenger será produzido em Porto Real, Rio de Janeiro, junto com o Basalt. Nessa configuração, chega a R$ 120.890, com R$ 10.000 de bônus na fábrica. E é um conjunto bem interessante que oferece um custo-benefício para quem procura um crossover no estilo coupé. E aqui na dianteira, conjunto ótico em halógeno com DRL em LED, o chevron da Citroën escurecido, aplique em cinza acetinado com pequeno detalhe laranja, rodas em liga leve de 16 polegadas com pneus 205/60 e o acabamento escurecido tanto nas rodas quanto no teto e nos retrovisores em perlaneira, o emblema Dark Edition nas portas dianteiras. A lateral não mudou, segue o mesmo design já conhecido da linha 2025, mas destaque para o aerofólio pronunciado, também com um detalhe escurecido, uma pequena faixa laranja ali com a parte ativa de aerodinâmica, super interessante, e a traseira com os novos emblemas escurecidos Citroën Basalt e também do Powertrain Turbo 200, que complementa o conjunto visual. Realmente o carro é muito bonito, chama a atenção por onde passa por conta dessa combinação esportiva. Ficou muito legal mesmo, muito agradável aos olhos e que não faz feio perto do seu concorrente, que é o Volkswagen Nivus, numa cor muito parecida com o cinza Sting. Lá é o cinza Moonstone, mas são R$ 50.000 de diferença de um para o outro. Claro que a construção sobre a plataforma MQB faz diferença, o Nivus é mais recheado no quesito tecnologia, mas o Basalt oferece um visual parecido com um bom custo-benefício. Mas o custo-benefício traz alguns cortes de custo. É claro que ele é produzido sobre a plataforma CMP, o projeto C-Cubit, também numa concepção modular, mas é numa linha inferior ao que a Peugeot oferece aqui no Brasil. Aqui, o acesso é pela chave, não tem acesso por aproximação. Mesmo ele sendo um Citroën topo de gama no nosso mercado, o acabamento todo em plástico, com apenas essa barra em couro no descansa-braço, o detalhe em perlaneira aqui nas portas dianteiras, a soleira com o vinil Dark Edition, tapetes em carpê, costurados, os novos bancos escurecidos, aqui também com uma faixa escura e um detalhe alaranjado, com o teto escurecido. E a parte interna é bem aconchegante, com o volante em couro, multifuncional, com as costuras nesse vermelho alaranjado, super interessante, um cockpit bem voltado pro motorista, o volante curtinho, de raio menor, muito bacana, a chave canivete com o chevron atualizado da Citroën, olha só a diferença de um chevron para o outro, pedaleiras em alumínio, mas aqui o acesso é convencional, não possui partida por botão, cluster de 7 polegadas e a central multimídia e o Connect tem a moldura de 10 polegadas, mas aqui a telinha é menor. Essa aqui é a moldura da multimídia atualizada do Peugeot 208 e que estreou no Peugeot 2008, seja ele o argentino e também o francês da variante elétrica, né? Mas aqui por corte de custos, por questões orçamentárias, a multimídia da Citroën é menor. Então podemos dizer que aqui essa telinha pequenininha tem 7 polegadas com o layout, com o sistema antigo oferecido pela Peugeot Citroën aqui no Brasil.
Pisando no freio, motor silencioso, vibração aqui tá menor. Um detalhe bacana do painel é esse acabamento em couro, costurado de ponta a ponta, as saídas de ar com acabamento em preto brilhante, até mesmo esse detalhe aqui do painel em preto brilhante, e esse detalhe aqui escurecido, que é um porta-moedas aqui, uma área de acabamento muito bacana. Ar-condicionado digital, e legal que ele gela bem, mesmo em velocidades menores aqui, ele gela bem, ele é super eficiente. A central multimídia possui CarPlay e Android Auto sem fio, mas o carregador por indução é oferecido como um acessório na rede de concessionárias. E aqui a câmera de ré sem ângulo de esterço, né? Mas tem as marcações ali de baliza. O cluster digital, que ele é bem completo, é o mesmo cluster que estreou aqui no Brasil no C3 Aircross. Então aqui a telinha toda digital, o conta-giros, o velocímetro. Temos aqui o modo econômetro, no estilo da Fiat, dados minimalistas, Trip A, Trip B, monitoramento de pressão dos pneus e volta para o RPM. Ele é simples, mas funcional, que você controla tudo aqui na área esquerda do volante multifuncional. É claro que possui iluminação halógena na parte interna, não possui iluminação nos espelhinhos, mesmo ele custando 120 mil reais, né? Mas ele tem espelhinhos para os dois para-sóis sem iluminação, e o retrovisor interno não é fotocrômico. Aqui a coifa da transmissão CVT costurada, também no mesmo tom do acabamento dos bancos, mas ele peca por não oferecer muitos porta-objetos, né? Tem porta-copos aqui, tal, mas merecia alguns porta-objetos adicionais, porque eles são bem pequenininhos, né? Eles são bem pequenininhos nesse ponto. Então, para quem gosta de espalhar os itens pelo carro, vai ficar um pouco decepcionado no que o C3, de toda a família C3, entrega aqui no Brasil, né? Nessa terceira geração. Porta-luvas é pequenininho, mas tem aqui espaço para documento e demais itens, mas no geral ele é um carro bem aconchegante. E assim como os demais, nessa área esquerda fica o ajuste elétrico dos retrovisores, bem como o limitador de velocidade, o modo Sport da transmissão CVT, e para você trancar as portas e também bloquear as janelas traseiras. Já que o concorrente do Basalt está ali no cantinho, escondido, é bom nós mencionarmos alguns dados de comparativo. Ali o Nivus tem 4,27 metros de comprimento, com 2,57 metros de entre-eixos. Entretanto, o Basalt, mesmo custando 50 mil reais a menos, oferece mais espaço. São 4,34 metros de comprimento, com 2,64 metros de entre-eixos. E isso melhora e muito o conforto para todos os ocupantes. Bom ângulo de abertura das portas, que facilita o acesso e o desembarque dos passageiros, mas o acabamento lá da frente não se repete para a parte de trás, porque aqui o descansa-braço é todo em plástico e não possui aquele acabamento em perlaneira que nós vimos lá na frente. E olha só, bancos em couro, também com esse novo formato, as costuras nesse vermelho alaranjado, esse pequeno tecido que imita um vinil. E entrando, o banco da frente regulado para mim tem 1,82 m e um amplo espaço para as pernas e para a cabeça. Detalhe para os 4 airbags laterais e os frontais. Aqui a bolsa de airbag já conhecida da linha Peugeot Citroën, e é um espaço bem aconchegante. Não é à toa que o Basalt virou sucesso entre os motoristas de aplicativo, justamente pela versatilidade que o modelo entrega na faixa de preço, principalmente
no quesito espaço interno e realmente é confortável. É claro que não possui saída de ar para os ocupantes traseiros, apenas USB do tipo C para carregamento do smartphone. O túnel é bem alto, mas quem viaja aqui no meio tem um certo conforto. Não é de todo mal e conta com uma boa visão do painel. E outro ponto a ser observado é a capacidade do porta-malas. Enquanto o Nivus entrega 415 litros de capacidade, o Basalt possui 490 litros. É um espaço bem grande, é praticamente a capacidade do C3 Aircross, apenas 3 litros de diferença, porque lá entrega 493 litros, e aqui tem um grande espaço para grandes bagagens, sacolas de supermercado. Aqui não passa sufoco. É uma pena que o banco traseiro não é dividido na modalidade 60/40, mas aqui traz um bom acabamento escurecido, todo forrado, o tampão protegendo o step temporário, Ling Long 16 polegadas, com medida 125/85, possui iluminação em LED e aqui também na placa, que também traz a iluminação em LED, e aqui o destaque para a câmera de ré. E o manuseio da tampa, é claro, é bem mais suave, bem mais tranquilo, amigável que do Fiat Fastback, por exemplo, que possui uma tampa bem mais pesada. E debaixo do capô, o motor 1.0 Turbo Flex da família Firefly, que rende 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque, associado à transmissão CVT que simula 7 velocidades. E a bordo do Citroën Basalt Dark Edition 2026, novidade, versão especial que celebra esse novo ano modelo com a cor cinza Sting, e um carro que desperta a atenção das pessoas por esse visual arrojado, esse visual bem incrementado. E com esse bônus que a fábrica está proporcionando de R$10.000, fica num preço interessante nos padrões brasileiros de hoje em dia. R$120.890. O preço começa em R$126.990 da versão Dark Edition, mais o acréscimo da pintura especial de R$3.900, que é o cinza Sting com o teto perlaneira, chega em R$130.890. E aí com um bônus de 10.000 cai para R$120.890. Legal. E nós gostamos do que vimos nessa receita, porque a calibração que o Basalt recebeu na linha 2026 é muito próxima do que nós vimos no C3U. E isso resulta o quê? Em performance. O C3U chamou muito atenção, porque é um carro pequenininho e com um acerto dinâmico impecável. E aqui no Basalt faz toda a diferença, principalmente quando você coloca no modo Sport. É um carro que te instiga a acelerar. E é um carro leve. Na plataforma modular, é claro que o acerto de suspensão é voltado para o conforto. Você sente a carroceria rolando um pouco, mas o que tem debaixo do capô empurra com extrema facilidade. Você cutuca o pé no acelerador e ele te entrega toda essa performance. É incrível. Olha.
E ele está menos ruidoso, claro. Literalmente a Citroën criou um hot hatch sem ele ser um hot hatch, de tão bacana que ficou esse carro. Mas é claro que se você acelerar bastante, o consumo vai lá para baixo. Em velocidades mais amenas, mais civilizadas, o consumo de combustível agrada. Então aqui no nosso teste ele fez 11 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada, abastecido sempre com gasolina comum. E a direção pequenininha, elétrica, nesse formato GT, que você aponta e o carro vai sem esforço, aqui faz toda a diferença. Então é um carro legal para atender a família, porque tem espaço, tem versatilidade, você tem conforto, porque o foco da Citroën é justamente conforto, mesmo num projeto indiano, que é o Basalt, ainda tem a essência da suspensão confortável, os bancos mais altos e também mais confortáveis. Mas é um carro legal também para você se divertir. Que em matérias passadas que nós mencionamos que o powertrain Firefly Turbo não ficou tão agradável na linha Fiat e Jeep, na Peugeot Citroën é totalmente oposto, justamente por conta da construção, da concepção dos carros. E aqui o Basalt, o projeto C-Cubic, produzido sob a plataforma CMP modular da família C3, traz um desempenho fenomenal para a categoria que ele está posicionado. E é um carro mais agradável de dirigir que o seu principal concorrente, o Volkswagen Nivus, e custando 50 mil reais a menos. É claro que o modelo da Volkswagen vai entregar mais refino na construção sob a plataforma MQB A0, vai te entregar mais tecnologias, vai te entregar mais mordomias, só que o Basalt ganha em espaço interno, porta-malas, versatilidade e também na parte de dirigibilidade, que chama muita atenção. E esse aqui é um carrinho que vale muito a pena você fazer um test drive, para você analisar com seus próprios olhos tudo que nós estamos comentando para você nessa matéria. É um carro muito divertido, muito divertido. É claro que peca em alguns pontos por questões orçamentárias da Citroën em relação à Peugeot aqui no Brasil. A Peugeot está num nível acima da Citroën por aqui, mas é um carro que em desempenho e conforto ele não vai te deixar na mão. Então, para você que está com orçamento um pouco contado, mesmo ali 120 mil reais, um preço agressivo, um preço caro, mas para você que não quer pagar 150 mil, 160 mil num Pulse, num Fastback, num Nivus, o Nivus está até mais caro, né? 170, e que é um carrinho bacana para te atender no dia a dia, com uma roupagem legal e por tudo que ele entrega aqui no básico, num básico super agradável, pode ir sem medo, que é um produto e tanto. E você também gostou do Basalt Dark Edition? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.